Existe uma coisa que um homem pode fazer que faz uma mulher esquecer, em silêncio, todas as outras opções que ela tem. Não são os seus looks, não é o seu dinheiro, não é o quão habilidoso você é com as palavras. É uma forma muito específica de existir, de se portar, que reprograma devagar a maneira como ela enxerga todos os outros homens ao redor. De repente, nenhum deles parece estar à altura, e ela não consegue nem explicar direito o porquê. A maioria dos homens nunca vai descobrir o que é isso, e os poucos que tropeçam nessa coisa por acidente não fazem ideia do que fizeram. Então, deixa eu te contar o que quase ninguém te conta sobre como a atenção de uma mulher realmente funciona. Nós não ficamos sentadas comparando homens numa lista de critérios. O que nos puxa, o que nos faz perder o interesse em todo o resto, é um sentimento muito específico que só certos homens criam e quase sempre sem nem perceber que estão criando. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que é essa coisa destrinchada, de forma honesta e simples, para você entender, reconhecer e começar a viver. Não como um truque, não como uma estratégia para manipular ninguém, mas como uma mudança real, na forma como você aparece no mundo que transforma de vez o jeito como as mulheres respondem a você. Antes de começar, me conta aqui embaixo de onde você está assistindo agora. Eu gosto de saber quem está desse outro lado da tela comigo. E se você quer ouvir que as mulheres comentam entre si, mas raramente dizem na cara dos homens, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque é exatamente esse tipo de conversa honesta que eu trago aqui. Um M. O momento em que você se tornou incomparável sem perceber. A maioria dos homens gasta uma energia enorme tentando impressionar uma mulher, falando as coisas certas, se apresentando do jeito certo, performando a melhor versão de si mesmos em cada interação, e aqui está o que eles não entendem. A mulher percebe essa performance na hora, não porque ela esteja caçando defeitos, mas porque a confiança performada tem uma textura completamente diferente da confiança real. Uma é leve, a outra tem um esforço por baixo que você consegue sentir. Imagina uma mulher numa festa cheia de homens que claramente notaram a presença dela. Quase todos ajustaram o comportamento no instante em que ela entrou. Sentaram mais eretos, falaram mais alto, direcionaram as piadas para o lado dela, mas tinha um homem no canto, tendo uma conversa genuína com outra pessoa, rindo de forma fácil, completamente despreocupado com quem estava olhando. Ela se pegou, olhando para ele 3 vezes antes mesmo dele olhar na direção dela. E quando ele finalmente olhou, ele sustentou o olhar com tranquilidade e voltou para a conversa dele, sem transformar aquilo num grande momento. Ela passou o resto da noite tentando chegar perto dele, sem perceber que tinha parado de notar qualquer outra pessoa no ambiente. Aquele homem não fez nada de especial pelos padrões convencionais. Ele não chegou com uma cantada, não performou. Ele estava simplesmente tão inteiro dentro de si mesmo que a presença dele tinha uma qualidade gravitacional e tudo no ambiente competia com isso e perdia. É isso que ser incomparável significa do ponto de vista de uma mulher. Não é um título que você conquista com aparência ou dinheiro. É um sentimento que você produz nela quando ela percebe que você está completo sem ela, em paz com quem você é e genuinamente despreocupado se ela vai te notar ou não. E o mais importante, tornar-se incomparável não tem nada a ver com virar outra pessoa. Tem tudo a ver com se tornar mais plenamente você mesmo. 2. Ela parou de te comparar porque você tornou a comparação inútil. Quando uma mulher está conhecendo mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ela está sempre, consciente ou não, rodando uma comparação silenciosa na cabeça. Esse é mais engraçado, aquele é mais ambicioso. Esse conversa melhor, aquele é mais bonito. Não é algo calculado nem cruel. É só como a mente funciona quando existem opções lado a lado. Mas existe um tipo específico de homem que faz esse processo de comparação inteiro simplesmente desligar.
Não porque ele vence em todas as categorias, mas porque a forma como ele a faz sentir não cabe em nenhuma categoria que ela já usou antes. E você não consegue comparar algo que não tem equivalente. O que cria esse sentimento não é uma única coisa dramática. É um conjunto de qualidades pequenas e consistentes que vão se empilhando uma sobre a outra, até que ela percebe que parou de pensar em qualquer outro homem sem ter tomado a decisão consciente de fazer isso. É o jeito como você escuta, sem ficar só esperando a sua vez de falar. É o jeito como você sustenta a sua posição, sem ficar na defensiva quando ela te questiona. É o jeito como você a faz se sentir genuinamente vista, sem fazê-la se sentir vigiada. É o jeito como você aparece da mesma forma, esteja tudo indo bem ou não. Cada uma dessas coisas sozinha já é atraente. Juntas, elas criam algo que ela não tem como categorizar e não consegue substituir com facilidade. E deixa eu te dizer uma coisa: as mulheres conversam entre si sobre os homens muito mais do que vocês imaginam. E os homens que aparecem repetidamente nessas conversas nunca são os mais espalhafatos ou os que perseguem com mais agressividade. São os que nos fizeram sentir algo difícil de colocar em palavras. Você não torna a comparação inútil sendo perfeito. Você a torna inútil sendo real de um jeito que a maioria dos homens não tem coragem de ser. A maioria está apresentando uma versão que acha que a mulher quer. O homem inesquecível parou de apresentar e simplesmente passou a existir. 3. Como você a fez se sentir segura sem dizer uma única palavra sobre isso? A segurança é a coisa mais subestimada que um homem pode oferecer a uma mulher. E quase nunca se fala honestamente sobre isso nas conversas sobre atração. Quando a maioria das pessoas pensa no que faz uma mulher se apaixonar de verdade, pensa em química, aparência, humor, status. Mas por baixo de tudo isso, o que uma mulher está sempre em silêncio procurando é um homem que a faça se sentir segura. E eu não estou falando de segurança física, estou falando de segurança emocional. Segura o suficiente para ser ela mesma sem precisar se editar. Um homem que faz uma mulher se sentir emocionalmente segura nunca precisa anunciar isso. Ela sente no jeito como ele responde quando ela diz algo vulnerável. Música. Ele não recua, não julga, não usa aquilo contra ela depois. Ela sente no jeito como ele lida com uma discordância. Ele se mantém calmo, se mantém presente, não castiga com silêncio, nem escala para a raiva. Ela sente no fato de que o interesse dele por ela não oscila toda vez que ela tem um dia ruim ou diz algo imperfeito. Essa consistência diz a ela algo que nenhuma declaração de sentimentos diria, que ele é um homem em quem ela pode de verdade confiar a versão real dela mesma. A maioria das mulheres já viveu o ciclo exaustivo de medir o quanto de si mesma revela a um homem, porque nunca sabe direito como ele vai lidar com aquilo. A gente aprende a se entregar aos pouquinhos, música testando como ele reage a pequenas partes antes de arriscar algo maior. Quando um homem cria segurança emocional de verdade, esse processo inteiro para. Ela deixa de calcular e simplesmente passa a ser. E essa liberdade, a liberdade de existir por inteiro perto de alguém sem medo, é tão rara e tão poderosa que faz todo o outro homem que ela conhece parecer uma experiência menor. Isso não se constrói com um único gesto grandioso, se constrói com pequenos momentos repetidos de confiabilidade. 4. Você deu a ela o que os outros estavam ocupados demais, performando para dar. Todo homem que uma mulher conhece está tentando dar algo a ela: o charme, as conquistas, o humor, a ambição, a aparência. E depois de um tempo, toda essa entrega começa a aparecer uma apresentação, como se cada homem estivesse em cima de um pequeno palco, performando as suas melhores qualidades, esperando o aplauso. E o que quase nenhum deles dá a ela é presença genuína e total. Não, atenção, presença, aquele tipo em que ela está falando e consegue sentir
que você está de verdade dentro da conversa com ela e não só esperando a próxima chance de impressionar. E preste atenção, porque isso é sutil. Presença não é a mesma coisa que estar fisicamente ali. Um homem pode estar sentado bem na frente de uma mulher e estar completamente ausente, percorrendo mentalmente o que dizer em seguida, pensando em como está se saindo, calculando se está causando a impressão certa. A mulher sente essa ausência, mesmo quando não consegue nomeá-la. Cria uma sensação sutil, mas inconfundível, de não estar sendo realmente alcançada. Como conversar com alguém através de um vidro. Já o homem que oferece presença real, que está genuinamente curioso sobre ela, genuinamente engajado no que ela diz e despreocupado em gerenciar a própria imagem, cria uma sensação de contato que a maioria das mulheres viveu tão poucas vezes que quase choca quando acontece. A maioria dos homens performa porque, no fundo, tem medo de que quem eles realmente são não seja suficiente para segurar o interesse de uma mulher sem enfeite. Esse medo é compreensível, mas é exatamente ele que os mantém invisíveis. Porque quando você está performando, você não está de verdade ali. E uma mulher não consegue se conectar com uma performance. Ela pode admirá-la, pode se divertir com ela, mas não consegue se sentir realmente próxima dela. O homem que larga a performance e simplesmente aparece como ele é, curioso, presente, sem armadura, dá a ela aquilo que ela vinha querendo de todos os outros e nunca recebeu. 5. Ela tentou se interessar por outro, mas você ficava no caminho. Essa é a parte que a maioria das mulheres vai reconhecer na hora e a maioria dos homens vai achar difícil de acreditar. Quando uma mulher encontra um homem que a fez sentir algo genuinamente diferente, ela nem sempre age aquilo de imediato. Às vezes ela tenta redirecionar a atenção. Às vezes ela já tem outra coisa rolando, alguém em quem ela já estava investindo, uma situação da qual ela não estava pronta para sair na hora. Então, ela volta para o que é familiar e diz a si mesma que não foi nada. Mas imagina uma mulher que estava saindo com alguém de forma casual há alguns meses, quando conheceu um homem que, sem tentar, desestabilizou tudo. Ela não agiu aquilo, voltou para o familiar. Só que toda vez que o homem com quem ela já saía dizia algo superficial, ela pensava na profundidade daquela outra conversa. Toda vez que ele se mostrava emocionalmente indisponível, ela pensava na firmeza que tinha sentido naquela outra presença. Ela não estava comparando de propósito. A comparação acontecia sozinha, porque um homem tinha estabelecido um padrão na mente dela que o outro não conseguia alcançar sem nem saber que estava sendo medido. É isso que uma impressão de verdade faz. Ela não compete alto, não persegue, não exige atenção. Ela simplesmente existe como um ponto de referência que a mulher carrega consigo. E toda a experiência seguinte é em silêncio comparada a ele. O homem que criou aquela impressão não fez nada de dramático. Ele só apareceu de um jeito tão genuíno e tão grounded que deixou uma marca da qual ela não conseguia se livrar pela razão. O que isso te ensina é que causar uma impressão real não tem a ver com estar na cara da mulher o tempo todo. Tem a ver com a qualidade dos momentos que você cria quando está presente. Uma única conversa genuína pesa mais do que semanas de contato superficial. 6. A qualidade que ela não encontra em mais ninguém. Existe uma qualidade que está por baixo de tudo o que eu falei até aqui, e é ela que amarra todo o resto. Não é confiança no sentido tradicional, embora inclua isso. Não é inteligência emocional, embora isso faça parte. É integridade, aquele tipo de integridade que aparece não quando tudo está fácil, mas quando tudo está incerto. Aquele tipo que significa que você se comporta da mesma forma, esteja ela olhando ou não, esteja ela impressionada ou não, esteja o resultado indo a seu favor ou não.
Esse tipo de integridade é tão incomum nos homens hoje que, quando uma mulher encontra, ela genuinamente não sabe o que fazer com aquilo no começo, porque nunca teve um ponto de referência confiável para isso. As mulheres ficaram muito boas em identificar inconsistência nos homens, porque a encontramos com frequência demais. A gente sabe como é quando um homem é caloroso durante a conquista e distante assim que se sente seguro. A gente sabe como é quando os valores de um homem mudam, dependendo do que a situação exige dele. A gente já viveu a versão do homem que aparece nos bons momentos e some quietinho quando as coisas exigem algo mais desconfortável. Então, música, quando um homem aparece com consistência real, quando o caráter dele não muda conforme a conveniência, isso registra como algo quase estranho de tão raro. A qualidade que ela não encontra em mais ninguém é a de um homem que cumpre o que diz, sem precisar repetir, que faz o que prometeu não para impressioná-la, mas porque é simplesmente quem ele é, que a trata com o mesmo respeito e o mesmo interesse genuíno numa terça-feira qualquer e na primeira noite em que a conheceu. Essa constância, essa mesmice confiável e não performada é o que faz uma mulher sentir que encontrou algo que vinha procurando. E eu preciso ser direta. Você não consegue fingir essa qualidade por tempo suficiente para importar. Ela se constrói fazendo o que você diz que vai fazer, aparecendo quando isso te custa algo. 7. Quase nenhum homem vai fazer isso, e é por isso que continuam perdendo. Eu quero falar com você de forma honesta agora, porque eu acho que você é capaz de ouvir. A maioria dos homens que assiste a um vídeo como este absorve a informação, se sente motivada por 1 ou 2 dias e depois volta exatamente para os mesmos padrões que vêm custando conexões reais a eles. Eles entendem tudo intelectualmente, mas não mudam nada na prática. E aqui está a crítica honesta que eu quero te deixar. Homens demais estão esperando se tornar essa versão de si mesmos só depois de encontrar a mulher certa. Eles acreditam que o relacionamento certo vai motivar o crescimento, que o amor vai naturalmente trazer à tona as melhores qualidades deles. Isso está de cabeça para baixo. O homem que faz uma mulher perder o interesse em todos os outros não é construído dentro de um relacionamento. Ele é construído no trabalho silencioso e nada glamouroso que ele faz em si mesmo quando ninguém está olhando. A firmeza dele, a estabilidade emocional, a integridade, a presença genuína. Nada disso aparece porque uma mulher inspirou. Música já estava ali antes dela chegar. Então, olhe para as 7 coisas que eu falei neste vídeo e seja honesto consigo mesmo sobre quais você está realmente vivendo e quais você apenas conhece. Porque consciência sem ação é só um conhecimento confortável que não muda nada. E deixei te dizer a verdade mais poderosa que eu posso te deixar como mulher que entende como a gente pensa. Uma mulher não perde o interesse em todos os outros homens, porque você era a opção mais perfeita disponível. Ela perde o interesse em todos os outros porque você era o mais real. A perfeição é comum no sentido de que todo homem está performando alguma versão dela. A realidade, aquela realidade genuína, grounded e sem armadura, é a coisa mais rara que uma mulher pode encontrar. E uma vez que ela encontra, todo o resto passa a parecer uma cópia de algo que nunca alcança o original. Você já tem o que é preciso, sempre teve. Se você chegou até aqui, eu quero que você leve uma única pergunta com você, porque ela vale mais do que qualquer técnica. Você está aparecendo como o homem que eu descrevi neste vídeo, ou está aparecendo como uma performance dele? Porque a mulher sente essa diferença logo na primeira interação, e é ela que molda tudo o que vem depois. A mudança de performar para simplesmente ser não é complicada, mas ela exige que você confie quem você genuinamente é, já é o suficiente. E eu estou te dizendo diretamente, é mais do que suficiente, sempre foi. Nada disso é sobre controlar a atenção de ninguém. É sobre se tornar um homem tão inteiro, tão presente e tão real, que o tipo de conexão que você oferece
simplesmente se torna raro demais para ela querer trocar por outra coisa. Esse homem não nasce quando a mulher certa aparece. Ele se constrói agora na decisão que você toma hoje de se tornar ele, em vez de continuar confortável. E antes de você ir, faz 3 coisas por mim. Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual seção desse vídeo bateu mais perto da sua realidade, porque eu leio cada comentário e respondo de verdade. Deixa o seu like, que isso ajuda muito esse trabalho a alcançar outros homens que precisam ouvir isso. E se inscreve no canal, porque é aqui que a gente tem essas conversas honestas, sem rodeios e sem mentira. Te espero no próximo vídeo.